espaço do saber, espaço do compartilhar conteúdos. Você está aqui no meu canal, no meu momento junto de vinculação de saberes, que é o Mentoria Ser Interpretação. Hoje no Mentoria Ser Interpretação, vamos tratar de educação, de didática, de pedagogia, de conhecimento aplicado à prática do ensino. Como eu passo o que eu possuo de saberes, de conhecimentos e de formação. Então, a evolução histórica da didática é o que nós iremos estar abordando nesse dia. Da antiguidade, tá, até o início do século XIX, predominantemente na prática escolar, nós vamos ver surgir uma aprendizagem do tipo passivo e também do tipo até receptivo, que está muito ligada a aprender quase que exclusivamente dentro do memorizar, da denominada decoreba, né? Nesse tipo de aprendizagem, a compreensão desempenhava um papel muito reduzido, tá? Então, essa forma de ensino baseava-se na concepção que o ser humano era semelhante, inclusive, a um pedaço de cera ou até argila úmida que podia ser modelado à vontade. Então, vamos dizer assim, que na antiga Grécia, tá? Aristóteles já professava, já defendia essa teoria, que é a teoria de transmitir com perfeição o que possui de conhecimento, tá? Então, ela foi retomada e foi aperfeiçoada ao longo dos séculos, reaparecendo sob novas formas, novas perspectivas, novas imagens. Então, a ideia difundida no século XVII, justamente já está muito ligada, por exemplo, à proposta de que o pensamento humano era como se fosse uma tábua lisa, tá? Um papel em branco, sem nada que viesse a estar escrito, onde tudo podia ser até impresso e apenas uma variação antiga poderia se ter ou ter, que seria a teoria, tá? Então, automaticamente se ensinava a ler, se ensinava a escrever, da mesma forma que se ensinava um ofício manual ou até mesmo a tocar um instrumento musical, tá? Então, por meio até de uma repetição de exercícios graduados ou até mesmo por aspectos mais difíceis, havia a possibilitação de uma condição de complexidade para conceder novos hábitos de ensino e de aprendizagem. Então, os estudos dos textos literários, dos textos gramaticais, dos textos históricos, dos textos geográficos, dos teoremas e das próprias ciências físicas e biológicas se caracterizaram durante séculos até pela recitação da cor, tá? Ouvir a mesmo até pela questão da memorização, tá? Então, os conhecimentos a serem adquiridos, eles eram, até certo ponto, reduzidos, sintetizados, e para até propiciar aos alunos, os discentes, a condição de poderem repetir corretamente e adequadamente, tá? Então, o aluno se tornava praticamente quase que um robô, tá? O professor, então, utilizava esse procedimento, o mestre, o docente, de perguntas e respostas, dando a sua forma oral, como escrita, a condição de desenvolver um método catequético, cuja origem vinha remontar justamente à condição de uma cultura ocidental dos antigos gregos. Então, a palavra catecismo, ela ia propor um termo denominado tekatekein, que significava fazer eco, tá? Então, esse método ele era utilizado até por todas as disciplinas e consistia, inclusive, na apresentação pelo professor de perguntas que eram acompanhadas de suas respostas que já estavam prontas. Então, o importante nesse sentido, nessa forma de aprendizagem, era que o aluno viesse a reproduzir, tá, literalmente as palavras, as frases e a compreensão do que estava falando, do que estava informando, do que estava escrevendo, do que estava propondo, para, em consequência, o aluno poder repetir
mecanicamente o que ele aprendeu, de uma forma até, vamos assim, de uma rememorização e até de uma reprise ou de uma rearticulação do que ele já tinha aprendido. Embora esse assunto, ou esse ensino, ou essa forma de ensino, essa proposta de ensino viesse a estar baseada em repetição de fórmulas já prontas, já determinadas, já construídas, elas tinham predominantemente na escola, principalmente tradicional, por muito tempo, sido adotadas. Várias formas ou várias propostas de filósofos e educadores que exortavam os mestres ao longo dos séculos, que construíram mestres ao longo dos séculos, foram trabalhando essa ênfase, essa compreensão até da própria ação e articulação da memorização. Com isso, eles começaram a pretender tomar o ensino ainda muito mais estimulante e muito mais adaptado aos interesses dos alunos e até as mais reais condições de uma aprendizagem. E sugeriram e foram sugerindo algumas teorias que tentavam explicar como o ser humano, esse ser humano é capaz de aprender, assimilar, circundiar o pensamento, circundiar a teoria, circundiar o conhecimento, circundiar os princípios didáticos que já estavam formulados. Então Sócrates, ele vai trabalhar falando que o saber não é algo de alguém, ou não é algo que é retido e que deve ser preso somente a alguém, mas deve ser transmitido para a pessoa que aprende, o discente, o discípulo. O saber, então, ele se torna o conhecimento, que é uma descoberta que a própria pessoa realiza. Então, conhecer é um ato que se dá no interior do indivíduo. A função, então, do mestre, segundo Sócrates, é apenas ajudar o discípulo a descobrir por si mesmo a verdade. Então, o método socrático ele foi denominado de ironia, E ele vai ter dois momentos, a refutação e a maiêutica. Na refutação, Sócrates vai levantar objeções às opiniões que o discípulo tinha sobre algum assunto e que julgava ser a verdade. Já nos aspectos de objeção e objeção, o aluno ia tentando responder às dúvidas levantadas por Sócrates, até que se contradizendo cada vez mais, mas admitindo também a sua ignorância e a sua capacidade de julgar e conhecer o que é bom, o que é errado, o que é certo. E essa etapa, ou esse método, essa proposta metodológica tinha como objetivo libertar o espírito das opiniões, pois, segundo Sócrates, a consciência da própria ignorância era o primeiro passo para se encaminhar o conhecimento. Partindo do conhecido, já para o desconhecido, do fácil para o difícil, já surgia-se em Sócrates a possibilidade de um discípulo ou uma série de perguntas começarem a ser surgidas para levar o discípulo, levar o discente, levar o aluno à reflexão, à descoberta, à formulação das próprias respostas. Então Sócrates comparava o seu trabalho ao de uma mãe que era parteira, pois da mesma forma que ela ajudava as mulheres a dar à luz seus filhos, ele ajudava os seus alunos, seus discípulos, a dar à luz as ideias. E aí se atribui o método de Sócrates à palavra maiêutica, designando o trabalho de uma parteira. Então, o termo utilizado por Sócrates, maiêutica, veio a partir desse trabalho de uma parteira. Então, o exemplo clássico da maiêutica socrática vai aparecer no diálogo Amenon, escrito por Platão, que foi discípulo de Sócrates, e que nesta obra Platão, inclusive, nos mostra um diálogo em que seu mestre, com um jovem escravo, no que ele vai ajudar o escravo a descobrir por si mesmo algumas noções de geometria. Então, Sócrates vai afirmar que o mestre ele deve ter paciência com os erros, com as dúvidas de seus alunos, com a consciência do erro, e que vai levar, inclusive, a progredir e a alcançar a aprendizagem.
Então, depois, mais tarde, o Comênios, né, vai ser aquele que vai desenvolver obras voltadas para uma formação cristã que vai ser introduzida como uma obra histórica que vai encaminhar a didática. Então, Comênios acreditava que o fim último do homem era a felicidade eterna. E o objetivo da educação era ajudar o homem a atingir essa finalidade transcendente e cósmica, desenvolvendo até o domínio de si mesmo através do conhecimento de si próprio e de todas as coisas. Então, Comênios concordava com os educadores medievais a concepção dos fins da educação, diferenciando deles na concepção os meios de quais a educação seria processada. Então, para eles, os jovens deveriam ser educados em comum com a proposta de escolas em que eles tivessem o acesso a uma educação escolar. Comênios não valorizava, a princípio, um processo indutivo como sendo melhor ou a melhor forma de se chegar ao conhecimento generalizado e aplicar a sua prática instrucional e afirmar que o método indutivo era mais de acordo com a natureza e propunha uma inclusão do estudo dos fenômenos. Então, alguns físicos, alguns sabedores, alguns conscientes do mundo das coisas terríveis e do mundo sensíveis, tá? Trabalhavam com essa proposta, com essa visão. Então, devido à sua longa experiência como professor, Comênios ele vai propor uma teoria da educação em que a importância se parte da instrução escolar, que vai contribuir com o processo de ensino, que é o denominado didática magna. Então, ensinar o professor deve-se, a partir de Comênios, ser seguido a seguinte proposta dentro da didática magna de Comênios: apresentar o objeto ou a ideia diretamente, fazendo uma demonstração, pois o aluno aprende através de sentidos, principalmente vendo e tocando. Mostrar a utilidade específica de conhecimento transmitido e a sua aplicação na vida diária. Fazer referência à natureza, origem dos fenômenos estudados, e isto é, as próprias suas causas. Explicar primeiramente os princípios gerais e só depois os detalhes. Passar para o assunto ou tópico seguinte do conteúdo apenas quando o aluno estiver compreendendo o anterior ou tiver compreendido aquilo que foi ensinado anteriormente. Então, como se pode ver, os pressupostos trabalhados pela prática docente, segundo Comênios, já eram proclamados em pleno século XVII e absorvidos como princípios máteres de educação e formação do cidadão. Tá? Mais tarde, vai vir o Heinrich Pestalozzi, que vai defender a doutrina dos naturalistas, em especial a de Rousseau. Pestalozzi vai acreditar que o ser humano nascia bom e que o caráter de um homem era formado pelo ambiente em que o rodeava. Sustentava que ele era preciso tornar esse ambiente o mais próximo das condições naturais, para que o caráter do indivíduo se desenvolvesse ou fosse formado de forma positiva. Para ele, a transformação da sociedade iria se processar através da educação, que vai ter ou teria por finalidade o desenvolvimento natural, progressivo, harmonioso de todas as faculdades e aptidões do ser humano. Tá? Para a sua época, Pestalozzi propôs uma inovadora didática, uma inovadora forma de educar, até com princípios de regeneração da sociedade. Então, a teoria educacional de Pestalozzi, nós podemos até encontrar algumas sementes dela na pedagogia moderna, pois foi ele o primeiro a formular uma proposta clara, explícita, do princípio de que a educação deveria respeitar o desenvolvimento infantil. Tá? Na concepção de Pestalozzi, o principal objetivo da educação era de favorecer o desenvolvimento físico, intelectual e moral da criança e do jovem através da vivência
de experiências selecionadas e graduadas necessárias ao exercício dessas capacidades. Até para alcançar esse objetivo, ele vai elaborar um método que era a base do seu trabalho educativo e vai organizar atividades de âmbitos sequenciais que, vivenciadas pelo aluno de uma forma até graduada, iriam contribuir para o seu desenvolvimento intelectual, moral, para o método denominado método pestalozziano, como foi posteriormente chamado, que tinha as seguintes características: o método pestalozziano. Apresentava o conhecimento começado por seus elementos mais simples e concretos, de forma a estimular a compreensão. Utilizava o processo de observação ou percepção pelos sentidos dominado por ele, de forma de estimular a compreensão. Utilizava também a intuição, a educação intuitiva. Fixava o conhecimento por meio de uma série progressiva de exercícios graduados que se possibilitava basear a observação em um mero estudo das palavras. Portanto, a essência do método era a lição das coisas, como era até então chamada, mas ele empregou mais tarde como sendo lição de coisas acessíveis. Então, a forma mais ampla, com base até mais complexa e mental para o desenvolvimento mais articulador da criança no processo educativo. Então, Pestalozzi vai escrever várias obras para a educação, vai contribuir de várias formas para a educação, e os princípios educacionais formados por Pestalozzi podem ser assim resumidos, como eu vou agora apresentar para vocês. Primeiramente, o professor deve respeitar a individualidade do aluno. Esse é o princípio mater. Segundo, a finalidade da instrução escolar deve se basear no fim mais elevado da educação, que é favorecer o desenvolvimento físico, mental e moral do educando. A instrução escolar deve auxiliar o desenvolvimento orgânico por meio da atividade, isto é, da ação, tanto física como mental. A aprendizagem escolar deve corresponder não apenas por conhecimentos, mas por principalmente o desenvolvimento da habilidade e do domínio das técnicas. O método da instrução deve ser por base de observação ou de percepção sensorial. O ensino deve seguir uma ordem psicológica, ou seja, respeitar o desenvolvimento infantil. O professor deve dedicar cada tópico do conteúdo o tempo necessário para assegurar que o aluno domine-o inteiramente. Então, essa foi uma proposta de grande resultado para a educação, para os princípios e para os primórdios